A fotossíntese trata-se de um processo realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes, como plantas, algas e alguns procariontes. Esses organismos captam a luz solar, convertem-na em energia química que será utilizada para a produção de compostos orgânicos baseada em água e dióxido de carbono. A fase clara, fotoquímica ou luminosa, como o próprio nome define, são reações que ocorrem apenas na presença de luz e acontecem nas lâmelas do tilacoide do cloroplasto. A absorção de luz solar e a transferência de elétrons ocorre através dos fotossistemas, que são conjuntos de proteínas, pigmentos e transportadores de elétrons, os quais formam uma estrutura nas membranas dos tilacoides do cloroplasto. Existem dois tipos de fotossistemas, cada um com cerca de 300 moléculas de clorofila. No fotossistema 1, contém um centro de reação, P700, e absorve preferencialmente a luz de comprimento de onda de 700 nanômetros. E no fotossistema 2, contém um centro de reação, P680, e absorve a luz preferencialmente de comprimento de onda em 680 nanômetros. Os dois fotossistemas estão ligados por uma cadeia transportadora de elétrons e atuam de forma independente, mas complementar. Dois processos importantes acontecem nessa fase, a fotofosforilação e a fotólise da água. A fotofosforilação é basicamente a adição de um P, fósforo, ao ADP, adenosina difosfato, resultando na formação de ATP. A fotofosforilação pode ser de dois tipos. Fotofosforilação acíclica, os elétrons que foram liberados pela clorofila não retornam para ela, e sim para do outro fotossistema. Nela produz ATP e NADPH. E na fotofosforilação cíclica, os elétrons retornam para a mesma clorofila que os liberou, formando apenas ATP. Na fotólise da água, consiste na quebra da molécula de água pela energia da luz solar. Fase escura. A fase escura é o ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Pode ocorrer na ausência e presença de luz e acontece no estroma do cloroplasto. Durante essa fase, a glicose será formada a partir de CO2. Assim, enquanto a fase luminosa fornece energia, na fase escura acontece a fixação do carbono. O ciclo de Calvin é resumido em 3 fases. O primeiro é a fixação do carbono, no segundo é a produção de compostos orgânicos e no terceiro é a regeneração da ribolose de fosfato. A fotossíntese ocorre em 2 etapas nos cloroplastos, organelas presentes nas células dos organismos eucariontes fotossintetizantes. Essas organelas armazenam os pigmentos fotossintetizantes, que são responsáveis pela absorção da luz. Dentre esses diversos pigmentos, como as clorofilas, carotenoides e ficobilinas, destaca-se a clorofila como principal, sendo encontrada em todos os organismos fotossintetizantes. Porém, antes de entendermos cada reação, devemos conhecer o local em que algumas dessas reações acontecem. As reações luminosas acontecem, por exemplo, na membrana do tilacoide, mais precisamente nos chamados fotossistemas. Os fotossistemas são unidades nos cloroplastos em que estão inseridas as clorofilas A e B e os carotenoides. Nesses fotossistemas é possível perceber 2 porções denominadas de complexo antena e centro de reação. No complexo antena são encontradas moléculas de pigmento que captam a energia luminosa e as leva para o centro de reação, um local rico em proteínas e clorofila.